Você já sentiu o medo te paralisar? As mãos suam, você sente aquele frio na barriga, começam a surgir pensamentos do tipo, e se der errado, se não der certo? Essa é uma emoção que todos nós sentimos, ela é normal e também muito poderosa. Ela serve para nos proteger, mas também pode nos limitar. Todos nós sentimos medo em algum momento da vida ou medo de alguma coisa, mas o medo não precisa ser nosso inimigo, tá certo? Bem-vindas ao 5º dia do nosso desafio e hoje a gente vai falar sobre essa emoção que todos nós sentimos, mas que, se não for trabalhada e controlada, ela tem a capacidade de colocar a gente em uma verdadeira prisão, nos limitando e impedindo que a gente alcance muitas coisas que a gente deseja na nossa vida. O medo, ele é uma reação primitiva do nosso cérebro, da época em que a gente era caçadores, que precisávamos lutar, né, pelo alimento diário, onde existiam animais muito perigosos, e a gente sofria todo tipo de ameaça. Então, isso era extremamente necessário para ativar aquele modo de lutar ou fugir. Só que hoje, nos tempos modernos, essa reação não é mais tão necessária. Só que o medo, ele continua existindo. Mas, na maioria das vezes, o nosso medo, ele tem um fundo emocional, tá certo? E o mais interessante é que, na maioria das vezes, esses medos nem têm fundamento. São medo do fracasso, medo da rejeição, medo de não conseguir, medo de não dar certo, tá? Eles apenas servem em grande parte para nos paralisar de fazer aquilo que a gente de fato gostaria de estar fazendo. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer com medo do julgamento dos outros. O que fulano vai pensar? Mas deixa eu já te falar uma coisa aqui, que talvez você saiba, talvez você não saiba, mas é sempre bom estar esclarecendo. Na maioria das vezes, os seres humanos são egoístas por natureza e estão cada um preocupados de fato com a sua própria vida. Então, não tem tanta gente olhando para você como você acredita que tem, tá? Para realmente de estar se importando com os outros, porque no fim, quem vai pagar as consequências pelos atos que você faz é só você. Então, o que vale de fato você estar analisando é o benefício que você vai ter se você fizer aquilo e o que você não vai ter se não fizer aquilo, sabe? Colocar assim numa balança, realmente pesar os prós e os contras e tomar sua decisão baseada nisso e não ficar deixando o medo te paralisar. Muitas vezes um medo imaginário, medo de julgamentos que não fazem sentido, né? Na maioria das vezes só existe na nossa cabeça. Eu tô com um olho um pouquinho vermelho, porque eu tô com conjuntivite. Mas eu decidi continuar gravando. Porque assim, vocês não imaginam o tanto de coisa que já aconteceu, meio que pra impedir você. Quando você decide fazer uma coisa, parece que o universo ele vai testar você para ver se você realmente quer aquela coisa. O tanto que você está disposto a sacrificar e a se dedicar para ter aquilo. Então, vão acontecer N circunstâncias para te colocar à prova, né? E assim, já aconteceram várias coisas desde que eu comecei esse desafio. Mas eu tô super focada dessa vez, tá? Não é a primeira vez que eu inicio um projeto, mas às vezes a gente não coloca realmente o esforço necessário naquilo. Isso, se a gente quer colher um resultado, a gente tem que realmente dar o nosso melhor. Então, eu queria deixar aqui essa mensagem para vocês, no caso vocês se perguntem por que eu tô com esse olho tão vermelho. Mas o motivo é esse, mas eu tô aqui gravando, né, e trazendo o meu melhor para vocês. E isso tá trabalhando aqui a minha disciplina, tá forjando o meu caráter. Tá sendo, assim, maravilhoso, tá? Tô evoluindo bastante já nesses 5 dias aqui de desafio. Eu espero que você esteja também sentindo isso. E eu sei que tem muito mais por vir. E assim, dessa vez, nada vai me parar. Eu estou muito determinada. Então, quando você coloca na sua cabeça que você quer algo e você está disposto a fazer aquilo, você simplesmente dá um jeito de fazer. Então, continuando, simplesmente alguns medos a gente pode assim, ó, se livrar deles rapidamente, dando pequenos passos, encontrando formas de afastar
aquilo um pouco, porque a partir do momento que você coloca o seu pezinho um pouquinho na água, você vai se acostumando com aquilo ali, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Agora, pare e pensa um pouquinho. Quando foi a última vez que o medo do que os outros iriam pensar impediu que você estivesse fazendo algo? Pode ser uma conversa iniciada, um sonho que você não colocou pra frente, uma oportunidade que você deixou passar. Pensa, será que vale a pena realmente ficar preso nesse estigma? A nossa vida, só a gente tem o poder de viver. Só a gente, ó, que tá sentindo aqui na pele todas as coisas. Então, não vamos dar às outras pessoas mais poder do que elas realmente merecem ter, tá bom? O poder tá todo na nossa mão, nas nossas decisões, no nosso pensamento, nas nossas ações, no nosso esforço. O que eu quero te mostrar com esse vídeo é que tudo o que você deseja tá lá, ó, do outro lado do medo. E que com algumas ferramentas é possível você agir com um pouco de coragem, apesar do medo, tá? O medo, ele não vai deixar de existir, mas com um pouquinho de esforço, determinação e coragem, você vai, ó, vencendo esse medo. Porque tudo que a gente faz pela primeira vez dá medo. Tudo que é desconhecido, tudo que é novo vai dar medo. Então é normal, mas a gente não pode deixar que isso nos paralise. Sabe quando você era criança, que você tinha medo do escuro, que quando estava escuro você ficava olhando o monstro e você tinha certeza que aquilo ali era um monstro, mas quando alguém chegava, que ligava a luz, você via que eram simplesmente sombras, né? Que estavam criando aquilo na sua imaginação. O medo, na verdade, nada mais é do que isso. São monstros que a gente acha que estão lá, mas na verdade eles não estão. Eles são frutos da nossa imaginação, a partir das coisas que a gente vivencia, do que a gente viveu, do que se solidificou na gente. Mas o que a gente precisa fazer é justamente isso, jogar luz. E eu trouxe aqui algumas ferramentas que vão estar nos ajudando a jogar luz nos nossos medos. A primeira delas é reenquadrar o medo. Ao invés de ficar pensando negativo, troque esses pensamentos negativos, ruins, por pensamentos positivos. Então, ao invés de você estar falando, e se der errado, né? Se não der certo, substitua por o que eu posso aprender com isso, né? Veja, muito melhor. O segundo é, se prepare para o desafio. Muitas vezes o nosso medo ele vem justamente porque a gente não está preparado o suficiente. Aí a gente sente aquela insegurança porque a gente realmente não está conhecendo o assunto. Então estuda, se prepara, vai atrás, busca saber um pouco mais, que isso vai sim trazer um pouco mais de confiança para tu. E o terceiro se chama exposição progressiva. Pense em uma pessoa que nunca foi na praia, nunca viu o mar, e ela tá vendo o mar pela primeira vez. Dificilmente ela vai chegar e entrar de cara naquilo ali, porque assusta aquele tanto de água. Então ela vai colocando os pés e aos poucos, à medida que ela coloca o pé, ela vai sentindo a água, ela vai sentindo a areia, ela vai sentindo o chão, e aquilo também vai trazendo segurança. Então, tudo que for muito assustador para você, começa assim aos poucos, vê que tipo de passos você pode dar. Agora eu quero que você pense nessas 3 perguntas aqui, tá? Qual é o seu maior medo hoje? O que é que tem te paralisado? Por que esse medo existe? E por fim, qual é o pequeno passo que você pode estar dando hoje para você começar a enfrentar esse medo agora mesmo? Se você não souber essas respostas agora, não tem problema. Guarda ela com você, sempre que você puder, você dá uma olhada para ela, reflete em cima delas, que eu tenho certeza que a resposta vai vir. E a partir delas, você vai conseguir dar grandes passos, né, rumo ao que você deseja, a sua transformação, as suas conquistas. Caso você sinta vontade, compartilhe aqui nos comentários qual é o seu medo. Quem sabe dessa forma a gente não pode te ajudar, criando uma rede de ajuda mútua, não é verdade? Bom, eu quero que você lembre que coragem não é a ausência do medo, tá? É agir apesar dele. Se você chegou até aqui, quero te dizer que você é uma pessoa que sim, está comprometida com a sua mudança. Então já pega teu calendário e escreve a palavra de hoje, que é coragem. Então, já curte esse vídeo aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, né? Deixa o seu joinha, deixa um comentário. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai se beneficiar dessa mensagem. Obrigada por estar aqui comigo. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.